É verdade que se a polícia flagrar um cidadão com veículo sem placa, veículo de sucata ou de leilão, veículo com a placa virada ou então com aquela fita isolante, agora é crime inafiançável, será preso e será conduzido direto ao presídio? É verdade? Hoje são 27 de abril de 2023, quinta-feira. Recebi várias ligações. Cotias, por favor, esclarece isso aí. Amigos, primeiro, vamos fazer aqui uma questão de reflexão. Lembra de quando saiu aquela lei 14.229 e 13.281 que restringiu as conduções dos veículos ao pátio do Detran? Fazer apreensão hoje é uma exceção, não é regra. O que foi que aconteceu? A internet soltou aí que a polícia militar não podia mais fazer apreensão. Resultado, hoje tem pessoas respondendo a processo por desobediência e desacato, porque foi ouvir aí qualquer vídeo e sem fundamento e sem credibilidade. Primeiro vamos ver a questão aqui que está assombrando todo mundo, que é o crime inafiançável. Esse meu canal, pessoal, não tem tecnologia, é um canal simples, porém eu procuro passar a verdade de forma simples, porque o meu objetivo aqui é orientar o policial militar a agir dentro da lei e a você, cidadão, evitar que não cometa erro. Essa lei que modificou é a Lei 14.562, de ontem, 26 de abril, ampliou as condutas e aumentou a pena do artigo 311 do Código Penal. Mas na prática vou te provar que não é esse assombro todo que estão falando. Antes dessa mudança, o artigo 311 dizia assim: poderá ficar preso de 3 a 6 anos quem adulterar, remarcar, número de chassi ou qualquer sinal de identificação do veículo automotor, de seus componentes ou equipamentos. E essa pena era aumentada de 1/3 se o agente cometesse no exercício da função ou em razão dela. Inclusive, o funcionário público que desse aquele jeitinho para fazer o documento desse veículo que foi adulterado. Aí vem a nova lei, amplia as condutas, além de adulterar e remarcar, acrescenta a figura de suprimir, que na antiga não tinha. Outra mudança, além de número de chassi e sinal de identificação de veículo, que só tinha esses dois tipos, acrescenta alterar monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer outro, elétrico, híbrido, de reboque ou semi-reboque, isso é bom porque na outra não tinha reboque e semi-reboque, ou de suas combinações, bem como seus componentes ou equipamentos sem autorização do órgão competente. Aí o legislador vem e coloca a mesma pena, 3 a 6. Primeira pergunta que eu faço: o artigo 311 do Código Penal, antes da mudança da lei, a pena era de 3 a 6 anos? Sim. A mudança da lei e a pena do caput continua a mesma de 3 a 6? Sim. Senhores, de acordo com o artigo 322 do Código de Processo Penal, o delegado é a autoridade policial que pode conceder a fiança se a pena não for superior a 4 anos. Então, por que essa pressão agora, que é crime inafiançável? Se antes era 3 a 6 ele não podia, agora 3 a 6 ele não pode, não mudou? Não mudou nada. Na realidade, essa expressão inafiançável não é adequada para esse momento. Não é adequado falar que o artigo 311 é inafiançável, porque inafiançável são aqueles crimes expressos no artigo 5º, inciso 43, que são os tráfico de droga, terrorismo, tortura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o delegado não pode arbitrar a fiança, mas o juiz pode. O delegado não arbitra, vai para a audiência de custódia, o juiz arbitra. Então como é que eu vou dizer agora que o artigo 311 é inafiançável? Se o juiz arbitrar a fiança no outro dia, na audiência de custódia, ele for liberado. Entendeu? Primeiro ponto. O que ficou complicado nessa mudança da lei foi o parágrafo 2º. Vamos lá? Olha o que diz: incorre nas mesmas penas do caput desse artigo. Aí também é nessa expressão que fala que aumentou a pena desses que eu vou citar aqui agora. No lugar de 3 a 6, muda de 4 a 8. Então vamos lá.
incorre nas mesmas penas do caput desse artigo. Primeiro, se o agente for funcionário público e quer que dê aquele jeitinho, igual a lei anterior, para fazer o licenciamento. Segundo, se qualquer pessoa for flagrada com máquina, aparelho, instrumento ou objeto que possa ser usado, contribuir para a falsificação ou adulteração. E o ponto 3, que é o polêmico, ou então se a pessoa for flagrada comprando, vendendo, com veículo em casa, ou então conduzindo o veículo e esse veículo estiver com o número de chassi, monobloco, placa de identificação ou qualquer outro sinal veicular que devesse saber ser, olha, lembra essas duas palavras, adulterado ou remarcado. Então vamos pegar a expressão aqui, é desse 3. Se estiver com o veículo em casa ou conduzindo, com que devesse saber se é adulterado ou remarcado. Aí eu lhe pergunto, aqui estamos diante da primeira polêmica. Se fizermos uma análise jurídica, uma moto sucata, ela não é nem adulterada e nem remarcada, como disse aí acima. Então, no meu entendimento, não se encaixa nesse inciso 3 do parágrafo 2. Quer ver uma coisa? Se eu comprar uma moto de sucata e eu deixar dentro de casa, a polícia pode vir me prender? Qual a diferença que tem de estar circulando? Se a expressão diz aí, circular ou estar em casa? Ó, está de posse, que está em casa, ou circular, não tem diferença. Então, no final desse 3 diz que a pessoa não pode estar conduzindo ou estar com o veículo em casa adulterado ou remarcado. Aqui estamos diante da primeira polêmica e que eu vou explicar agora para rapidinho a gente dirimir a diferença entre adulterar, remarcar e a expressão que foi acrescentada, que é suprimir. Vamos lá. O que é adulterar, Cutias? É fraudar, mudar, falsificar. Na prática, é aquela troca de placa. É a placa fria. Tirei uma e botei outra. Remarcar é redefinir, é colocar outro número, mudar as combinações. Tem gente que pega metade do chassi, bota o número, continua, no final troca. Nesse caso, é imprescindível que apague. Só se remarca o que vai apagar. Uma moto sucata, ele mudou a placa? Não. Ele apagou e remarcou ele, o condutor? Não. Suprimir, que é agora a terceira, tem a ver com ocultar, tirar parte, riscar, invalidar. Esse caso aqui são os veículos de leilão. São aqueles veículos vendidos para tirar peça e não para circular. Quem suprime esses números são os órgãos competentes e não os condutores. Não são quem comprou que faz isso. Na minha opinião, uma moto de leilão ou de sucata que está circulando em via pública, o policial consulta, faz a consulta ali, aparecendo no sistema a placa que está no documento de compra, não é crime. É uma infração administrativa, conforme preceitua o artigo 235, deve ser conduzida ao pátio. Exceto se quando o policial consultar essa moto, a viatura vem, para uma moto, não vou mentir o senhor, essa moto é de sucata. Pega o sistema MOP, consultou, a placa dá inexistente. Aí sim, vai para a supressão, se caracteriza o rodar com a placa no sentido de adulterar, porque essa placa é fria, não tem identificação. Aí tudo bem. Ou então, se a moto de leilão não tiver o documento. Eu não tenho, eu comprei de leilão, de boca o vento leva, mas eu não tenho o documento. Aí sim, poderá se caracterizar crime. Mas aquela moto que você parou, comprou de leilão, quando bate no MOP, dá o documento, dá que não pode circular, mas ela no MOP sai a placa, não é crime. Faz a condução até o pátio, artigo 235. Sabe por quê, pessoal? Se a pessoa que está conduzindo a moto ou o carro não tiver o documento para provar que essa supressão foi feita de forma legal e legítima, aí sim você está diante de um crime. Já falamos sobre a polêmica do crime inafiançável, provei que não mudou nada, sempre foi inafiançável. Já falamos sobre o veículo de leilão, quando é que é crime e quando é que é infração de trânsito. Agora vamos para a loucura
do veículo sem placa. O cidadão que está com um carro sem placa, tem um vídeo aí circulando na internet, comete crime, ele vai ser preso, ainda diz que mesmo que a placa caia numa lama aí, o cara vai ser preso. Vai ser preso, vai para o presídio, está configurado como crime de supressão, de suprimir. Pelo amor de Deus, o cidadão passa com o carro numa poça de lama, perde uma das placas. Como é que pode ser crime de suprimir sinais de identificação se além do carro ter a outra placa, além de todos os vidros do carro ter o chassi? A infração aqui é de trânsito de acordo com o artigo 234. Conduzir o veículo sem uma das placas de identificação. Pelo amor de Deus. Outra situação que foi mal explicada. O veículo sem as duas placas. Se o carro for flagrado sem as duas placas, o motorista vai direto para o presídio. Pelo amor de Deus. Meus amigos, não precisam saber nada de lei. Isso é um absurdo. Quer dizer que você compra um carro zero? A Lei 9.503, combinado com o artigo 4, parágrafo 1º, da Resolução 911 do CONTRAN, lhe dá até 15 dias para circular. Aí você pega o carro, tá indo pro Detran emplacar. Quando você chega no meio do caminho, a polícia lhe pega. Tá com um carro sem placa, presídio, auto de prisão em flagrante, crime inafiançável. Pelo amor de Deus, presta atenção. Agora presta atenção. Esse crime, na verdade, só se caracteriza o crime propriamente dito se as placas estiverem cobertas ou for aquele carro que não é mais novo e o cara tirou as placas. Aí pode ter o entendimento de conduzir o veículo com as placas suprimidas. Aí tudo bem. Agora, aproveitei aqui para lembrar, o pessoal que tem loja aí na Maria Quitéria, aqui em Feira de Santana, a maioria dos pessoal que tem concessionária, eles usam uma plaquinha na frente do carro, né? Cuidado, evita que às vezes vocês esquecem, pega o carro e sai para almoçar ou para fazer alguma coisa e vai com uma plaquinha. Evita, para evitar esse problema. Não justifica uma condução à delegacia por o cara que suprimiu ali nesse sentido, mas é o entendimento, tá aí na lei. A outra situação é o pessoal de fazenda que roda muito, passa por muita lama e a lama cobre a placa. Cuidado, vamos evitar, é melhor evitar. Passa num posto, dá uma lavadinha e tira. Para finalizar, vamos agora ver a questão da fita isolante. A questão da fita isolante, pessoal, é crime, viu? Colocar fitinha isolante. Se encaixa no crime de adulteração. Apesar de que tem uma divergência. O STF diz que é crime e o STJ diz que não é crime, que é para aplicar o artigo 230, primeiro do Código de Trânsito. Mas aí, se você for advogado de uma parte que quer beneficiar, vai para o STJ, senão vai para o STF. Mas é crime pegar aquela fitinha isolante e botar na placa. Se você quiser estudar mais um pouco, saber quais são os sinais de identificação do veículo, vai lá para o artigo 114 e 115 e dá uma lidazinha. E para a gente concluir aqui, tomara que agora, de fato, a lei tenha sentido para aquelas pessoas que tiram a placa ou adultera para fins criminosos. Porque na gestão anterior, na lei anterior, o policial pegava uma pessoa com a placa adulterada que estava usando esse carro para placa delituosa de roubo, de furto, conduzia para a delegacia, o delegado ratificava a prisão, o Ministério Público oferecia denúncia, o juiz de primeiro grau sentenciava, quando chegava no Tribunal de Justiça, era o entendimento de alguns tribunais, você pegou ele adulterando? Não. Então, arquiva-se o processo, ok? Um abraço a todos, espero ter esclarecido. Não cria pânico não, vai com cautela, cuidado, cada caso é um caso, a lei é interpretativa, o direito é subjetivo. Um forte abraço.